Olá, bom dia, a paz, salam aleikum, a paz de Deus sobre a sua vida. Nós estamos dando continuidade ao curso Ativação dos Intercessores, módulo 4, áudio número 1. Vamos retornar aos nossos estudos sobre intercessão, sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, mas não o poder da oração normal, o poder da oração sob pressão, que é o que a gente mais vive na nossa vida, principalmente nesses dias que nós estamos passando, dias de muita pressão, não só pela questão de saúde, mas pela questão econômica, pela questão política, pelas questões ideológicas que estão sendo propagadas de uma forma muito rápida e com muita força, que são ideologias diretamente contra os princípios cristãos. Então hoje a gente vive um mundo de pressão constante, não só uma pressão pessoal, de um fato diretamente direcionado a nós, mas a gente vive num contexto de pressão. Então por isso que hoje a questão de estresse é muito comum, a questão das doenças psicossomáticas estão muito fortes, porque muitas das vezes nós não estamos sendo afetados diretamente por um problema ou diretamente por uma pressão externa, mas a gente vive num contexto de pressão. Então, por mais que às vezes a gente saia para um local mais calmo, para fazer uma caminhada, mas a nossa mente, ela não consegue desconectar de toda a situação que a gente está vivendo. Então, são níveis de pressão constante que a gente vive. E, geralmente, de vez em quando, nós sofremos essas pressões diretas sobre nós. São pressões no nosso lar, pressões do nosso cônjuge, pressões acerca dos nossos filhos, da criação, do futuro deles, o futuro nosso, de como vai acontecer mediante todos esses acontecimentos. Então a gente vai analisar a oração na perspectiva de pressão e a gente vai perceber algumas coisas bem interessantes. Se analisarmos a Bíblia, veremos que ela nos revela tipos de intensidade de pressões. Então as pressões, elas têm níveis de intensidade na nossa vida. Tanto sobre nós, os filhos de Deus, que têm aliança pessoal com Ele, e sobre pessoas que não têm uma aliança pessoal com Jesus, né? Então todos nós, o mundo todo vive sob uma pressão. Não é porque nós temos uma aliança com Jesus que nós não vamos sofrer pressão. Penso o contrário. Penso que nós iremos sofrer muito mais pressão. Por isso que o Senhor enviou o Espírito Santo para nos conduzir em sabedoria nesses caminhos, porque sem Ele a gente não iria conseguir nos manter firme diante de todas as pressões que a gente vive. No capítulo 4 de livro de Atos, né, capítulo 4 todo, fala de um tipo de pressão religiosa sobre a fé dos apóstolos, né? Do Pedro e do João. Por que aconteceu? Como eles se sentiram diante dessas pressões? Como eles reagiram? Que visão eles tiveram da pressão? Quem impôs sobre eles essa pressão? Qual foi o discurso diante da pressão? Foi um discurso de fé ou foi um discurso de medo? Quais as condições emocionais dele diante dessas pressões? Então, tudo isso diz respeito a nós. Então, é importante a gente parar para pensar sobre isso também. Nós, como líderes, como intercessores, como cristãos. Tem um provérbio popular, um ditado, né, popular que diz o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu acho que você já ouviu isso. Porém, eu discordo com isso. Eu diria o seguinte desse ditado. Eu diria assim, que o correto seria muita pressão, muito poder. Pouca pressão, pouco poder. E eu acho que é mais ou menos por aí, né?
O que te impele, né? O que te motiva a orar? Qual é a motivação que você tem na sua intercessão? Sei que muitos oram, né, porque querem ter uma comunhão íntima com o Senhor, adorá-lo, buscar sua presença, bom, etc. Pessoas que experimentam o novo nascimento, isso é, foram tocados pelo Espírito Santo, receberam Jesus como Salvador, procuram ter essa vida, essa condição de vida. Mas na maioria das vezes, talvez 80%, as pessoas oram porque se sentem pressionadas por algumas circunstâncias difíceis, né, que vêm contra nós. Por exemplo, o rei Davi, em Salmo 116, todo o capítulo, ele orou porque a situação foi uma pressão espiritual sobre ele imensa. Forças espirituais do mal vieram contra ele. São as circunstâncias da vida que ameaçam os nossos projetos, os nossos sonhos, até mesmo a nossa própria vida. Doença, aperto financeiro que a gente passa, falta de trabalho, opressão demoníaca que fecha todos os caminhos, perturbações espirituais causadas por espíritos malignos que atuam sobre a nossa vida. A gente pode ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz assim: os quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a gente vive debaixo de uma pressão espiritual também, que muitas das vezes a gente nem se dá conta, né? Mas a gente vive nesse mundo, como já falei em alguns áudios anteriores desse curso, sobre a questão do mundo espiritual que nos cerca, né? As pessoas passam a se sentir pressionadas e, consequentemente, angustiada, triste, depressiva. Bom, enfim, é uma junção de muita coisa, né? É uma junção de muita coisa. Porém, para te alegrar diante de tudo isso que eu falei, das pressões, talvez você dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou orar então? Como é que eu tenho que me posicionar? Mas para te alegrar, tenho que dizer isso. Por mais estranho que pareça, soe para você, e soou para mim a primeira vez que eu ouvi isso do Espírito Santo, que eu senti isso na minha vida, né? A tua oração só será mais fervorosa sobre a pressão que você está vivendo. Escreva isso daí. A tua oração só será mais fervorosa sobre as pressões que a vida te impõe, que você está vivendo. À medida que você vai se sentir ameaçado, o teu emprego, a tua vida espiritual ameaçada, esse exemplo que a gente viu aqui de Pedro e João no capítulo 4 de Atos, diz assim, vamos ler aqui, capítulo 4, versículo 21. Mas ele ainda os ameaçaram mais. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O resultado dessa intensa oração feita por Pedro e João perante Deus por causa da pressão, da ameaça que eles sofreram, a intensidade dessa oração foi tão forte que o local estremeceu. O local se moveu de forma sobrenatural. Ao versículo 31 do capítulo 4 de Atos, olha o que ele diz. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, está quebrado aquele ditado popular das comunidades evangélicas. A verdade é que a pressão nos leva a orar,
Há uma oração que produz um poder espiritual para que o sobrenatural se manifeste na esfera física. Preste atenção nisso que eu estou falando. Certo? A verdade é que a pressão nos leva a orar, nos leva a ter uma vida de oração que produz poder espiritual para que o sobrenatural se manifeste na esfera física. Oração sob pressão alcança dimensões espirituais nunca vistas antes. E isso é um mistério de Deus. Muitas pessoas que estão sob pressão, sejam quais forem, né? Como eu já falei, doença, perda de emprego, problema com filho, com pai, mãe, parente, tudo. Ao invés de se curvarem, desanimarem, ficarem atormentadas, frustradas e até depressivas, deveriam usar essas pressões para irem em oração perante o Deus, sabe? E aí entra o choro, aí entra o rogo, aí entra o clamor, que são 3 tipos de oração fruto dessas pressões. Eu ainda não falei sobre esses tipos de oração, estou preparando todo o material para ir bem fundo nisso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Orar com intensidade através da fé. Deixar Deus produzir o que Ele quer sobre sua vida nestas circunstâncias. Isso é a resposta. Então, em vez de você se dobrar, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Entrar em desespero, coloque esse poder, esse desespero, digamos assim, canalize esse poder, esse desespero, esse choro, canalize tudo em forma de clamor e oração diante de Deus. Você não vai ter noção do que vai acontecer na sua vida. Você não tem noção. Não tem noção. Então, preste muita atenção nessa aula. Essa aula é muito importante para nós. Eu mesmo passei por situações muito difíceis da minha vida. Um casamento anterior que eu tive, eu não vou expor a pessoa nem a situação, mas foi um problema muito sério, muito difícil, onde noites inteiras eu ficava orando e chorando, orando e chorando, orando e chorando. Tinha noites que eu não conseguia dormir, orando e chorando, e um desespero, uma situação terrível, opressão maligna durante a noite, pressão de todos os lados. Nesse período, todos me deixaram. Os pastores que andavam comigo me deixaram. Para você ter uma ideia, eu tive que ajudar o meu irmão numa pequena lanchonete que ele tinha para poder conseguir comida para levar para minha casa, para os meus filhos. Porque eu não tinha R$1. R$1 nenhum. Teve um dia, irmãos, que eu saí, eu estava morando de favor num barraco, literalmente um barraco. Você não tem noção que eu passei. E eu ia sair para pedir dinheiro para o meu pai, R$10 para eu comprar leite para os meus filhos. Leite e pão. E nesse dia eu chorei muito, de vergonha, na idade de, eu tinha o quê? 40 anos, eu acho, mais ou menos isso. E pastor, e passando por tudo aquilo, ter que sair de casa para pedir dinheiro para o meu pai, não por orgulho, não era orgulho que eu tinha, porque em momentos que eu vivi naquela situação, eu sentia a presença de Deus, junto comigo, mas as circunstâncias eram tão adversas, tão fortes, que eu não conseguia entender por que eu estava passando tudo aquilo, e vinha a culpa, vinha muita coisa na minha mente. E nesse dia eu saí, eu orei de manhã, eu me lembro muito bem de tudo. Eu tinha uma bicicleta velha emprestada do meu pai para poder andar. Eu peguei aquela bicicleta, os meninos ficaram dormindo, eu falei para o meu filho mais velho, eu disse: filho, você fica aí que eu vou pegar um dinheiro para comprar um leite para vocês e pão. E na hora que eu abri a porta,
desse barraco, veio um vento tão grande. Veio um vento muito forte, com areia, com tudo. Eu fechei os olhos por causa da areia, do pó. Nessa época eu morava em São Luís, estava em São Luís do Maranhão. E quando eu abri os olhos, tinha nos meus pés tinham R$10 que o vento trouxe. R$10 naquele período para mim era tudo. Era muito bom. Ali mesmo, eu soltei a bicicleta. Me ajoelhei ali no meio da rua, com aqueles R$10 na mão, e glorifiquei a Deus. Eu falei assim: Senhor, Tu estás comigo. E aí eu saí direto para comprar leite, pão. Eu comprei mais algumas coisinhas para os meus filhos, para eles comerem naquele dia. Era um sábado pela manhã. E no outro dia de manhã, um amigo nosso veio nos convidar para almoçar na casa dele. Esse momento da minha vida foi um momento que eu orei debaixo dessa pressão. Eu me lembro que eu falei assim: eu posso apanhar, o diabo pode vir para me bater, pode tentar acabar com a minha vida, mas eu não vou desistir de orar. Eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim. Eu posso até apanhar, mas eu vou bater também. Essa foi a frase que eu falei. Eu posso até apanhar, mas eu vou bater também. Ele pode até me matar, mas antes dele me matar, eu vou bater também. Eu batia com oração, batia com clamor. Era não vou dizer um ódio, mas era da situação, não era das pessoas, não era de ninguém, era da situação. Eu via Satanás armando tudo, então eu canalizei tudo aquele desespero meu, no sentido de ver as coisas melhorarem, o ódio do diabo, não era das pessoas, mas um ódio de ver Satanás destruindo algo, e tentando destruir a minha vida, tentando destruir a vida dos meus filhos. E foram 7 meses de uma batalha muito forte. Isso para romper algumas coisas. Eu não continuei vivendo uma situação muito difícil durante anos. Então é isso aí, tá? Pedro e João oraram a Deus, se manifestou de um poder muito grande. E nós? E você? Está agora maduro o suficiente para não fugir das pressões? Como Pedro e João não fugiram e se mobilizaram no plano espiritual e deixaram Deus agir? Ou você está se curvando, se prostrando, se rendendo diante dos problemas, das ameaças que comprometem o que você mais valoriza e deseja manter por toda a sua vida? Sejamos como Pedro e como João, ousados, intérpretos, destemidos, resolutos, a querer as mudanças e transformações como visão espiritual para agir pela fé contra todas as pressões que vierem contra você. Se você agir assim, Deus te honrará e te abençoará, fazendo você vencer as pressões, sejam quais forem. Creia, ore com fervor. Isso é, com toda a alma, com todo espírito. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos recomenda que sua oração tem que sair do nível natural para outro, o sobrenatural. Romanos 11, 12 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação ou na pressão, perseverai na oração, sejam fervorosos em orar. As pressões têm seu lado benéfico, te impulsionam para mais perto de Deus.
Deus te abençoe, Deus te guarde. A gente se encontra no próximo áudio, módulo 4, áudio 2, ativação dos intercessores.